Senhoras e senhores, muitíssimo boa noite. Estamos voltando aqui mais uma vez ao Sarau de Sintonia Cultural, a Galeria Sintonia Cultural. Esse projeto, Galeria Sintonia Cultural, é um projeto contemplado no edital de chamada emergencial de premiação número 01/2023. Literatura Resiste RJ, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos abertos ao evento Galeria Sintonia Cultural. Em poucas palavras, muitíssimo boa noite mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. A Galeria Sintonia Cultural, esse ano, completa 12 anos de existência. São 12 anos de caminhada fazendo arte e cultura no município de São Gonçalo, de forma gratuita, inteiramente gratuita para a nossa população. E nessa caminhada, a gente conhece muita gente. Passou aqui pela Galeria Sintonia Cultural vários, dezenas, centenas, por que não dizer, artistas de toda a esfera que vocês possam imaginar. Já fizemos aqui, fechamos um final de semana para fazer festival de teatro, apresentação de curta-metragem com debate, depois com mestres de faculdade, de alunos e convidados. Artes plásticas, então, foram centenas. Exposição de artes plásticas, fotografia, saraus inúmeros. Teve mesmo até 2 grupos distintos de sarau aqui se apresentando. E o sarau Sintonia Cultural junto com a gente. E sempre participando e sempre respeitando todos as co-irmãs, os outros coletivos culturais e literários que tem na nossa cidade. Hoje eu posso dizer para vocês, assim, com imensa satisfação, mas com muito mesmo, que a Galeria Sintonia Cultural, o Sarau Sintonia Cultural hoje, pode ser considerado um guardião da cultura gonçalense, da cultura literária principalmente, que o nosso foco, 80%, 90%, quiçá, é literária. Vocês vão ver no decorrer do evento de hoje. E eu me incluo nesse meio, eu enquanto diretor, enquanto fundador da Galeria Sintonia Cultural, eu, Fábio Rasta, eu me considero um guardião e mantenedor de parte, quiçá, da cultura gonçalense. Não só eu, temos aqui o Sarau co-irmão, que é a Lígia, que é fundadora, presidente do Sarau Dom Sarau, que a gente está sempre tocando figurinha, ela é curadora do Sarau Sintonia Cultural. Pedi permissão a ela para fazer a abertura hoje. Obrigado, Lígia. Daqui a pouco ela está aqui à frente do Sarau. E a gente conheceu muitas pessoas nessa caminhada. Foram 12 anos de muita luta, com recursos próprios, iniciativa privada mesmo. Queria que tivesse pelo menos 50 empresários com essa disposição, modestamente falando, que eu tenho aqui para movimentar isso aqui. A nossa cultura do nosso município seria assim, quase que imbatível. Nós somos um celeiro inesgotável de artistas de toda a área. E nessa caminhada, eu conheci um cara muito maneiro, Rafael Vieira. Ele é proprietário, presidente do Instituto dos Sonhos. Eu acho ele um prodígio, por tudo que ele carrega naquela cabeça dele, por todo o tempo que ele fica acordado e muito pouco tempo que ele dorme, pelo que eu imagino. O cara tem multifunções. Mestre, eu não sei dizer qual é a qualificação, Rafael, que eu vou falar para você, pelo conhecimento infindável que você tem sobre leis de incentivo e captar recurso para a classe artística de modo geral. E nessa nossa conversa, a gente viu que nós temos muito interesse em comuns. A gente comunga de muita coisa. Tipo isso aqui, trazer entretenimento, trazer cultura, trazer lazer, trazer bem-estar para o nosso município. E quando a gente fala em cultura, lazer, sarau, essas coisas, gente, pensa na cadeia produtiva, pensa na geração de impostos, pensa na geração de renda. Hoje nós temos aqui, com sonoplastia, artistas se apresentando, vão receber o cachezinho deles, a pessoa que me vende salgado, o cara do mercado que me vende refrigerante, entendeu? Os garçons, a família deles cristã, movimenta tudo, gera uma engrenagem
uma cadeia produtiva que a gente não tem imaginação. E hoje nós temos aqui um limite para 100, 120 pessoas. Imagine um palco com 1000 pessoas. Imagine o quanto que isso gera de benefícios para as pessoas para a cidade. E isso, a gente tem muita coisa em comum. Né? Graças a Deus eu encontrei você, Rafael. Obrigado por tudo. Por estar conseguindo esse incentivo para a gente poder realizar esse evento que a gente tem aqui. Tá, gente? E vem mais por aí. Vem muito mais por aí. E como eu gosto de falar, e nesse evento de hoje, nesse patrocínio, se eu não me engano, foram 15 projetos aprovados. Você sabe quantos coletivos, Lígia, quantos coletivos culturais e literários nós temos em São Gonçalo? Sabe, Deus, sabe quantos tem no estado do Rio de Janeiro todo? Eu não imagino. São Gonçalo tem 1.200.000 pessoas. Quantos habitantes, quantos milhões tem no estado do Rio de Janeiro? Eu não imagino, eu esqueci a população do estado do Rio de Janeiro. A Galeria Sintonia Cultural foi pontuada em primeiro lugar, cara. Em primeiro lugar em todo o estado do Rio de Janeiro, nesse projeto Literatura Registro Rio de Janeiro. Entendeu a nossa responsabilidade? E a gente não voa sozinho. O Fábio Rastro não voa sozinho. A Galeria Sintonia não voa sozinho. Não adianta eu ter as paredes como Galeria Sintonia Cultural se não tiver um artista plástico que vai expor. Não adianta eu ter um microfone. Vou falar com as paredes? Não adianta. Eu preciso de você, escritores, de você, poeta, de você, músico, de vocês para aplaudir, vocês anônimos. Então, nós estamos voando junto. E se não fosse vocês, não existiria a Galeria Sintonia Cultural, não existiria o Dom Sarau, não existiria o Sarau da Lua, não existe que está qualquer outro. Então, eu bato palma para vocês. Muito obrigado. Nós somos guardiões da cultura do município de São Gonçalo. Hoje a gente pega um adolescente aí, pega esse livro aí para mim, Jesus. Não, à esquerda, tem que vir, eu esqueci da parceria. Jesus. Ponto. Às vezes eu pergunto aqui para vocês que vêm aqui, interpreta essa frase com 3 palavras. Jesus, ponto. Jesus, cifras, não. Tem gente que não consegue interpretar. Isso aqui é o sinal do nosso déficit educacional que nós temos no Brasil. Eu não vou falar do exterior que eu não conheço. Do Brasil. Tem gente que não consegue interpretar Jesus, ponto. Não Jesus com cifras. Isso aqui é do meu pastor, do meu pastor Edson. Não consegue, gente. Então, esse trabalho que a gente faz, obrigado, Marquinhos. Esse trabalho que a gente faz é a sementinha que a gente está fazendo as pessoas lerem, para poder ter mais cultura, ter mais educação, porque a gente não sabe qual vai ser essa geração que está vindo por aí. A geração da puta que rebola. Eu não quero isso do meu neto. E está pertinho da gente. É isso que a gente está. Não da cabeça que pensa, mas das nádegas que rebolam. Essa é a nossa geração que vem por aí, que vai tomar conta da gente, futuros idosos. Mas vamos lá. Com isso, eu estou abrindo oficialmente o projeto Galeria Sintonia Cultural. E vamos falar da cadeia produtiva do livro. Hoje a cadeia produtiva do livro tem voz. E para isso eu vou chamar 2 amigas empresárias que estão, se não me engano, 18 anos na luta aí, mantendo a sua livraria aberta. Vamos falar um pouquinho da história delas. Vou convidar Virgínia Siqueira, por gentileza. Kátia Siqueira, por gentileza. E para fazer a mediação dessa nossa roda de conversa, né, estamos abrindo essa roda de conversa. Hoje vamos ter a Kátia, vamos ter a Virgínia, né, e futuramente vamos chamar outros empresários, mas conto com vocês aqui também. Tá? E avisar também que nós temos 4 saraus para fazer. O último vai ser dia 14 de novembro. E esse eu quero que todos estejam presentes, que nós vamos estar comemorando oficialmente os 12 anos da Galeria Sintonia Cultural. Bom, gente, e para isso eu vou chamar Rafael Vieira, presidente, proprietário, fundador do Instituto dos Sonhos. Por gentileza.
para fazer a mediação desse debate, eu vou passar agora o comando para Rafael Vieira. Eu vou me retirar que eu vou fazer um carnelijozinho, que eu não estou aguentando mais. Obrigado, gente. Mais uma vez, eu, Fábio Hartmann, enquanto diretor da Gabinete Eleitoral, um beijo no coração de vocês. Que a noite seja, assim, extremamente cultural. Que a gente possa refletir um pouco sobre tudo isso que a gente vai viver hoje aqui. Um beijo. E, mais uma vez, meu aplauso para vocês. Valeu. Boa noite, gente. Boa noite. Antes da gente começar a falar aqui, eu queria agradecer ao Fábio pelas palavras. E acho que aqui a gente está muito bem representado. Quando a gente pensa cultura na cidade da gente, às vezes a gente pensa só no fazer artístico na ponta, né? Do cantor, mas a gente esquece a cadeia produtiva toda que existe ao redor para fazer isso funcionar. E aí, depois de tudo que o Fábio falou aqui, é importante a gente refletir sobre isso. São 12 anos de galeria, né? Não são 12 dias. E para que isso aconteça requer um esforço, requer um tempo dedicado, requer um sonho, requer energia, gasto, momentos que você deixa de às vezes estar com a família ou com os amigos. Mas essa natural teimosia de quem gosta das artes, isso também, de certa forma, todo dia é um combustível para a nossa alma, porque o que seria de quem gosta da arte se não fosse a arte? Então, de certa forma, obrigado, Fábio, por manter esse espaço ativo. O meu trabalho aqui no território, né, de São Gonçalo tem sido muito gratificante de estar conseguindo fazer outros projetos ganharem o tamanho que merece. A gente sabe da ausência de políticas públicas do passado que a gente tinha na cidade, que incentiva. Foram dois. A gente sabe da dificuldade que se tinha de prover, então assim, acho que todo mundo que está aqui em algum momento desenvolveu um trabalho de arte na cidade, quer desenvolver mais. Então, Fábio, parabéns por essa militância de prova, né? 12 anos não são 12 dias. E ninguém faz nada sozinho, então é muito legal você ter colocado isso, não só da minha pessoa, como Lígia, como Ian, como Zé Salvador, tantas histórias que passam por aqui, né? Entre alegrias e tristezas de cada um. Então, parabéns e obrigado pelo convite. E acho que nada mais bacana de estar nesse primeiro dia aqui, desse novo ciclo de sarau, da gente estar iniciando. A gente sempre, quando tem um sarau aqui, que vocês costumam vir assistir, a gente sempre fala muito do fazer artístico. E às vezes a gente esquece de começar a fomentar o desenvolvimento de novos negócios literários na cidade. Isso é muito importante. Então, com certeza, vocês vão ter hoje na noite o momento do fazer artístico, os artistas irão se apresentar, vai ter a sua poesia, enfim, tudo ligado, como sempre acontece aqui, com muita alegria. Mas é bacana que a gente tenha pelo menos uma troca aqui, pelo menos meia hora de papo, para a gente entender um pouquinho como a cadeia produtiva do livro da cidade, como a cadeia literária pode se desenvolver mais na cidade. E nada mais justo de convidar, né, com todo o histórico que vocês têm na cidade, de militância em relação à literatura, vocês dois. Então, abrindo aqui a nossa roda de conversa, eu queria só que, para quem não conhece ainda vocês falem, por favor, o nome da livraria, quanto tempo vocês estão, porque com certeza o tempo que a gente tem aqui é até curto, diante de tanta história que vocês possuem, mas com certeza, em nome do Fábio, que eu aproveito aqui e já agradeço de estarem aqui dividindo um pouco essa trajetória. A gente precisa falar da indústria do livro na cidade. Então, muito obrigado pela presença. Meu nome é Virgínia, eu estou na livraria, eu sou a livraria há 18 anos. Eu digo que eu sou a livraria porque as pessoas ainda dizem assim, Virgínia da livraria, o Siqueira já saiu. Então, eu sei que muitas pessoas aqui nem sabem que tem a livraria, a existência. Fora os meus autores prediletos que estão aqui, Paulinho Freitas, a Lígia, o Zé Salvador, que está sempre comigo, que eu tenho os livros lá da livraria. É difícil, eu sei que muitas pessoas não conhecem. Então, a minha livraria fica, a nossa livraria fica na rua Coronel Moreira César, na galeria em frente à igreja matriz de São Gonçalo, é um ponto super fácil de achar. Por ser dentro de uma galeria, fica mais difícil das pessoas lembrarem que existe. Mas a gente é existente e a gente continua. A livraria existe, está há 18 anos e quer que continue, né? Há mais de 18.
38, 48. Não são 18 dias, são 18 anos, né? Eu sou a Cássia Siqueira, produtora cultural há quase 40 anos. Já fui coordenadora de cultura no primeiro grupo das escolas municipais de coordenação de cultura. Atriz, poeta, mas, acima de tudo, amante da cultura no geral. Até no balançar da bundinha, padre, eu acho necessário o balançar da bundinha também. Minha playlist é uma loucura. Poucas pessoas sabem, inclusive os nossos escritores, que nós trabalhamos em conjunto. Eu sou mais a parte da divulgação, da educação, como professora e artista também, né? Mas a Virgínia, ela que carrega toda a gama, toda a simpatia, toda a receptividade da livraria. Você pode chegar lá, ela sempre te recebe com um abraço, com uma conversa, um conselho, já vira psicóloga e outras coisas mais. E vamos seguindo em frente. Não sei se ainda vamos ter a chance de falar sobre isso, né? Como todo pequeno empresário na pandemia, quase que fechamos as portas, porque você trabalhar com cultura já é difícil. Você trabalhar com livro, mais difícil ainda. Você competir com grandes empresas é pior. Então, eu falo que nós matamos um leão por dia, mas ele é muito amigo também, a gente consegue amansar a fera. E assim, pensando no funcionamento em si da cadeia produtiva do livro da cidade, a gente sabe que a cidade teve os shoppings sempre para cá, algumas livrarias foram abertas, a gente sabe que essas livrarias vieram a fechar, né, e passou a pandemia, enfim, vocês continuaram presentes na cidade. Foi. Pensando do ponto de vista de quem quer empreender, a gente tem que parar para pensar como uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes tem um quantitativo tão baixo de livrarias. Né? Isso com certeza deve ter um impacto. Do ponto de vista de empresárias na função, o que vocês entendem que deveria se ter mais para poder fomentar mais o livro na cidade? Porque as pessoas estão lendo muito pouco. A gente acaba lendo mais tempo no celular do que lendo no livro. Mas aqui no nosso território, a gente tem poucos lugares para ir comprar o livro. Não temos. O que vocês acreditam que poderia ser feito aqui na nossa cidade especificamente para que aumentasse o número de pessoas com acesso a livro, ou vocês tivessem condições de abrir mais livrarias na cidade? O que acontece? Aqui em São Gonçalo, o pessoal gostando ou não, é dormitório. O pessoal sai daqui e vai comprar em Niterói, vai comprar pela internet. É o que acontece. Foi o que aconteceu com as 2 livrarias que tinham nos shoppings. Todas 2 eram de Niterói e voltaram para Niterói. Porque eles viram que o público aqui não comprava aqui. O público daqui vai para o Rio, vai para os outros lugares. A gente persiste porque a gente não tem aquele olho de querer fazer franquia, de abrir, de fazer uma coisa ou outra. Nós somos caseiros, nós somos de pessoas que compram no bairro, a gente compra, na minha galeria, por exemplo, a gente tenta comprar nas pessoas que vendem na galeria. Eu tento comprar aqui dentro de São Gonçalo. Se a população não pensar desse jeito, a gente vai acabar do mesmo jeito, não há condição. Eu não vou conseguir manter uma livraria se os próprios moradores, a população da cidade não for comprar comigo. Entendeu? Eu trabalho por encomenda, a minha livraria é bem pequena, eu trabalho por encomenda. E quando uma pessoa vai me encomendar um livro, que eu sei que eles não encontraram em outros lugares, como no Amazon, nos outros lugares, quando eu encontro, o brilho que eu vejo nos olhos das pessoas é uma satisfação, porque eu consegui, eles não conseguiram, entendeu?
Então é essa parceria que eu trago nesse tempo todo. Então, eu tenho que contar com a população de São Gonçalo, senão vai ficar uma cidade sem livraria. Então você acredita que talvez pudesse ocorrer na cidade um maior número de campanhas incentivando o comércio local do livro? Com certeza. Porque assim, a gente selecionou 18 anos, a gente sabe de alguns que vieram para cá e voltaram para os seus territórios, senão eles não conseguiram permanecer aqui. Ou estavam aqui, nenhum problema nisso, faz parte do jogo, mas estavam aqui só para mais uma fonte de negócio. Isso mesmo. Então talvez uma campanha maior de incentivo, né, à aquisição de livros no comércio local, vamos chamar assim. Né, no geral, né, nem só no livro, a gente tem que ver o dinheiro circular aqui em São Gonçalo só traz benefícios para nós próprios, né? Até a questão de diversão. Poxa, uma casa maravilhosa como essa, não é porque eu estou aqui, mas a gente sabe que é legal pra caramba. Por que eu tenho que me locomover até o Rio, né? Ah, porque aqui em São Gonçalo não tem diversão? Tem. Aqui em São Gonçalo não tem cultura? Pra caramba! Aqui em São Gonçalo é provido de tudo. É só essa questão da divulgação, da gente se autovalorizar também, né? Não ficar falando São Gonçalo, lá do outro lado da poça, São Gonçalo. Não, eu sou de São Gonçalo. Existem pessoas maravilhosas, tanto quanto empresários, a cultura, como em outros lugares também. Mas vamos valorizar o nosso meio, o nosso município, né? Nosso quintal, né? Sim, não, com o nosso certeza. quintal. Não, mas Se a gente não valorizar o nosso quintal, Mas é interessante vocês colocarem isso, porque verdade. é interessante falar isso, porque realmente a gente vê pouca divulgação no sentido de valorizar o comércio local. Então é preciso que a gente também que trabalha com arte, que quer divulgar o nosso trabalho, a gente ajude a divulgar o trabalho dos demais colegas. Porque daqui a pouco todo mundo quer ser escritor em São Gonçalo, mas não tem ninguém ajudando que as livrarias em São Gonçalo continuem. E aí daqui a pouco o que vai ser? Então assim, acho que é um ponto a se refletir. E vocês enxergam, hoje em dia tem muito comércio eletrônico, né? Tem as plataformas de cidadania maior, tem muita questão dos e-books, mas também tem um contraponto de alguns entes públicos que estão aumentando o número de fomento também para eventos literários. Sim. Vocês acreditam que o cenário da literatura na cidade ele é promissor? Vocês conseguem sentir que tem mais gente querendo escrever, tem mais gente querendo fazer arte? Muito. A quantidade de autores que me procuram lá para colocar os livros lá, para expor os livros, é muito grande. E cada vez aumenta mais. Cada vez que a gente fala assim, eu escrevo, aí quando eu ofereço, você pode colocar seu livro aqui, aí a pessoa diz, que bom, vou poder botar e expor meu livro, vou poder indicar para uma pessoa vir comprar. Tem muita gente querendo escrever, muita gente que escreve, e tem muita gente que estava assim, tímido, vamos dizer. E na pandemia até melhorou mais. Depois da pandemia apareceu vários escritores, e vou te contar, cada coisa maravilhosa, cada policial, é poesia, falando da cidade de São Gonçalo, tem livros que falam sobre a cidade, ali mesmo tem livros que falam sobre a cidade, a pessoa quer conhecer, quer saber mais alguma coisa, que pensa que São Gonçalo é só uma coisinha, você vai ver a quanta coisa tem. Então eu acredito que tem muita gente e vai aumentar mais e mais, cada vez mais, com certeza. Entendi. Hoje a gente sabe que a gente tem, né, a cidade há muitos anos já tem uma fundação de arte, já tem uma secretaria de cultura, mas a gente sabe que como qualquer cidade leva um tempo para ter algumas coisas engrenadas. E a gente tem a concorrência aqui do município do Rio de Janeiro, e a concorrência, vamos chamar assim, de Niterói, que às vezes a gente usa de comparação e não é uma comparação justa, porque Niterói já tem capital, o município do Rio é muito grande, são muito mais providos de recursos, enfim, mas hoje eu acredito, e vocês vão confirmar isso, eu acredito que o município de São Gonçalo não tem nenhum incentivo fiscal, por exemplo, mesmo que seja a isenção de alguns tributos municipais para o funcionamento de livraria, porque existem alguns tributos federais que não se pagam, na venda do livro e tal, mas o município vocês não possuem nada ainda, né? É uma coisa que a gente tem que pedir ao legislativo da cidade que se faça algo, correto? Tem uma coisa assim. Isso não é falar, não vai falar mal de ninguém, isso é uma realidade de negócio. Foi sempre isso, sempre aconteceu. Não é uma coisa de agora, atual momento, não. É uma coisa que eu não sei, parece
incomoda muito você ter um pouco mais de querer expandir a cultura. Isso incomoda, as pessoas ficam. Não é necessário, você tem que ter o pão e a carne, mas a cultura não, entendeu? Mas em algum momento vocês chegaram a pleitear algo do tipo através de, não sei, de alguma forma, como vocês são a única livraria, talvez vocês tivessem o direito de ter uma isenção de um IPTU, uma isenção da TFC, entende assim? Porque é muito carente o município de uma livraria. Sim, eu nunca me passou pela cabeça pedir. Eu não sei. É bem cansativo, né? Olha só, nós pedimos para visitarem. Okay. Eu já cheguei, quando foi naquela época da lei Aldir Blanc, eu falei, gente, vocês, falei até para a mesa que estava querendo aprovar o projeto, né? Nós recebemos esse incentivo da lei Aldir Blanc. Então eu falei, gente, o que eu quero que vocês conheçam. Vocês conhecem a livraria? Porque não sei de onde conheciam vocês, né? Vocês conhecem a livraria Arte? Não. Vai lá participar. Não foram. Essa característica do histórico, às vezes, faz com que você cuide pouco pela cidade. É verdade. E vocês, hoje, se vocês tivessem assim, que dar, não sei se a palavra certa seria um conselho, mas com certeza quem está no público, no sarau, se identifica com arte, valoriza a arte, valoriza a leitura. O que hoje vocês enxergam que essa oportunidade está aqui, um momento, tendo voz no meio do público de literatura, o que vocês gostariam de receber da plateia? Eu tenho com certeza visita na loja de vocês, isso sem dúvida. Mas o que vocês acreditam que vocês estão 18 anos? Vocês acreditam no que vocês entregam? E como você acredita que essas pessoas que estão aqui tendo a chance de ouvir falar um pouquinho da trajetória, como essa conexão pode acontecer, que a galeria pode gerar isso? Como que você, que o Ian conhece vocês, a Lígia conhece vocês, mas como que pode gerar esse intercâmbio de movimentar mais? Qual é a ajuda que a população que gosta de arte pode dar a vocês? A propaganda continua sendo, a propaganda boca a boca, o incentivo a pensar, né, que de repente, se eu não fizer uma propaganda que vai acontecer daqui a pouco, vai ser São Gonçalo tem zero de livraria. E ficar isso na cabeça da pessoa e ficar com culpa assim, se eu fechar, a culpa são de vocês. Mas é dividir a responsabilidade, sim. Dividir a responsabilidade, entendeu? Porque é muita coisa. Às vezes os pais falam assim, por que eu estou continuando? Eu queria, por que eu estou aqui? Mas a vontade de continuar é grande, a vontade de continuar. Mas eu preciso de ajuda, a gente não é sozinho, a gente precisa das pessoas ao redor. A gente precisa que as pessoas vão lá, visite, compre, indique um presente, uma coisa. Até você, de repente você vai dar um presente, vai dar um livro, vai começar a abrir caminho para outra, para a criança, pensar isso, dar uma direção, ver uma luz. Mas eu preciso de ajuda. Isso está acontecendo hoje. Já é só ter o local para a gente poder falar, poder explicar e multiplicar sempre essa divulgação. Existe também a concorrência até desleal, né? Que fica como Davi e Golias. Tem a Amazon, tem as grandes editoras que agora vendem diretamente para as escolas. Então, nós tirávamos sempre no início do ano parte do seu faturamento anual foi concentrado no início do ano. No início do ano. Mas agora o livro está passando direto, editor e escola. Parece assim que é acabado, precisa da livraria. Então, e é mais um momento para sim pedir ajuda, porque pedir ajuda não é um problema. Não, que talvez você já esteja sentindo na pele algo que as pessoas não estão passando, vão passar por isso. É verdade. É o que acontece isso mesmo, viu? A gente não tem mais, assim, não tem a opção de mais procurar pessoas que compraram comigo há 18 anos atrás,
Depois que, meu filho estudou aqui, o filho do meu filho não pode comprar um livro aqui porque o colégio vai vender. Não que eu seja contra o colégio vender, mas acho que tem a opção da livraria também vender, porque a livraria ela vende livros. A parte da escola é escolher o livro e educar os filhos, entendeu? E às vezes quem está na ponta, às vezes começa a acaba não valorizando algo que ela não está sentindo. Então, é uma frase que eu uso muito, só faz sentido quando é sentido. Recebe a perda. Então, assim, o Fábio, né, a galeria em si, ela é fazedora de arte e ela precisa propor essas discussões. Porque isso o Fábio está de parabéns, porque não é só entregar a arte na ponta, né? O artista não é só quem está ali no palco. Eu vejo aqui, enquanto você está falando aqui, fazendo, talvez muitos vão se identificar com o que eu vou falar. Eu, por exemplo, nunca fui nessa livraria, mas ficou aqui no meu coração na tua fala, que assim, eu preciso ir lá. E eu ainda faço questão de bater uma foto e marcar. Então, e vou ficar feliz de outras pessoas que estão aqui, né, que compareçam à livraria e façam a mesma coisa, porque não dá para ficar sofrendo depois quando não tem. Pois é, não dá. E o trabalho que vocês fazem 18 anos não são 18 dias. E a gente tem que valorizar isso. Né? Então, eu acho que fica um recado aqui pensando na cadeia produtiva do livro da cidade, que não adianta que os escritores também busquem só editoras de outras cidades. A gente tem editoras aqui na cidade, a gente tem várias pessoas que estão há muito tempo fazendo isso na cidade, e aí agora estou até rindo, porque a pessoa lá no fundo levantou e falou: qual é o Instagram da livraria? Você até pode aproveitar e falar, vamos fazer o jabá aqui, né? Fala pra gente, por favor. Eu sei que a gente já falou o endereço, a gente sabe que fica ali em frente à Igreja Matriz, mas hoje qual é a página? Para pessoas acharem você na internet, Facebook, Instagram, site, enfim. Tem o Facebook, que é Ler Arte Livraria, e o Instagram também, Ler Arte Livraria. Passando Ler Arte Livraria junto, já entra e segue, a gente posta as promoções, tudo que tem, os livros que chegam, os autores que entregam os livros. E temos livros que só vendem aqui. Tem os livros dos autores de São Gonçalo, principalmente. Então quem quer conhecer mais a história da cidade? Sim, tem. Da história da cidade é bem legal. Tem um pouquinho de cada coisa e muito amor e amizade para todo mundo. Então, eu tenho certeza que a Galeria Cidadania Cultural está feliz de estar com vocês aqui. Eu tenho certeza que o Fábio está feliz de abrir essa primeira roda de conversa com vocês. Aqui. Acho que é mais do que justo, né? Mais do que justo. E que todos fiquem com esse recado no coração. Marque a livraria. Por favor, façam uma visita à livraria, que eu acho que eu com certeza irei lá, irei postar, irei marcar, porque eu acho que é importante, e vamos pensar como a gente pode ajudar outros fazedores de arte da cidade, porque a livraria depende do autor, o autor depende da livraria, o sarau depende de quem sabe ler, quem quer consumir arte, então a pessoa do som depende do artista para estar se apresentando. Então, que a gente entenda que é um coletivo de pessoas que não depende do outro, como tudo da vida. Tá? Enfim, Fábio, cadê o Fábio lá? Então, até para poder ir encerrando, a gente não perder aqui o fio da meada, com certeza eu quero também bater uma foto com vocês, porque eu acredito que todo mundo que ouviu um pouquinho fica com a cabeça de como é importante incentivar o comércio local, como é importante fomentar, né, a livraria da sua cidade e, obviamente, trabalhar em conjunto. Tá? Parabéns pelo trabalho de vocês. Sim? Bem, é o que nós sempre falamos, né? Nós, empreendedores da cultura, nós somos sonhadores. Então, a questão do sonho, da determinação e da certeza, da consciência que é difícil, eu só quero deixar um trechinho do poeta Mário Quintana, que fala sobre essa questão do sonho, né?
se as coisas são inatingíveis, ora, não há motivo para não querê-las. Que triste seria o caminho se não fosse a presença distante das estrelas. Então, gente, vamos sonhar, vamos determinar, vamos perseverar. Que a gente fica cansativo, mas a gente não desiste, tá? Obrigada.